Há um dito popular de autor desconhecido que diz: o papel aceita tudo. Esse dito se aplica a várias circunstâncias da nossa vida. Eu posso colocar na ponta do lápis o quanto que eu teria que pagar em uma parcela de um financiamento na compra de um imóvel em Alphaville, parcela essa que caberia perfeitamente no meu salário, desde que ele aumentasse umas 100 vezes nos próximos 6 meses. Conseguiria uma bolsa de estudos integral para meus filhos cursarem o high school em San Francisco, com tudo pago, o que abriria folga no meu orçamento, inclusive para poder trocar de carro. Quem sabe não chegou a hora de eu ter o meu Lexus. Toda essa conta e esses planos podem ser transcritos sem nenhuma restrição em um bloco de notas ou planilhados em um Excel. Mas tudo isso esbarraria no primeiro boleto chegando à minha caixa de entrada de e-mails. Dali para frente, a realidade não se importaria e seria implacável com todo esse meu planejamento escrito. Da mesma forma, os nossos planos de investimento, que são fundamentais que a gente os tenha, não me entenda mal, eles acabam sendo contaminados por essas simulações que são fundamentadas nessa lógica do papel aceitar tudo. Se a gente estivesse na escola, nas matérias de física, química, ou mesmo na universidade, com mecânica dos fluidos, Transcal, lá sim se aplicava aquela regra do CNTP para os cálculos que a gente fazia. Condições normais de temperatura e pressão. Só que a realidade não nos oferece nada disso. Vamos aqui a um exemplo do Tesouro Direto na modalidade do título Renda Mais. É uma ótima opção aqui visando a aposentadoria, pois a partir aqui dessa data de conversão, de acordo com seus aportes ao longo do tempo, ele vai te pagar uma renda mensal durante o período de 20 anos. E é sempre bom lembrar que esses títulos do Tesouro Direto eles são os mais seguros que a gente tem, porque o nosso credor, quem tem que nos pagar, é o próprio Estado brasileiro, independente de governos. Então, mesmo numa situação extrema, o risco de calote é praticamente zero, porque o país tem autonomia para emitir a própria moeda para honrar essas dívidas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, apresento para vocês o Rio Ferdinand, hoje com 50 anos e deseja se aposentar aos 65, recebendo uma renda de R$ 5.000 por mês durante 20 anos. E para viabilizar isso, ele vai entrar aqui no site do Tesouro Direto, vai escolher o título Renda Mais com vencimento em 2040 e vai fazer a seguinte simulação. Aqui na simulação vai indicar que ele vai precisar de aportes mensais de aproximadamente R$ 1.300 por mês para atingir o seu objetivo, e o sistema vai calcular isso com base nessa taxa atual, que aqui está mostrando que é de IPCA mais 7,27%. Então, se ele seguir esse plano, lá na frente ele vai alcançar os R$ 5.000 por mês, certo? Errado. Essa taxa que vem depois do IPCA+, aqui no caso de 7,27%, ela muda a todo momento. Então, quando o Rio for fazer um novo aporte, dali a um mês, ele vai encontrar uma taxa diferente, mais alta ou mais baixa. Então veja aqui no próprio site do Tesouro Direto, ele mostra para a gente o histórico dessas taxas. Veja que aqui hoje a gente está nas máximas, bem distante do que foi a média nos períodos anteriores. Percebe? Ou seja, fazer uma simulação nesse momento que leve em conta uma taxa máxima histórica seria um cenário muito favorável ao nosso investimento, mas ao mesmo tempo muito perigoso, pois muito provavelmente essas taxas não irão se manter nesses patamares, como a gente pode ver pelo histórico. Então levar em conta essa simulação seria mais ou menos como se diz em Minas, estar contando com o ovo na cloaca da galinha. E se a nossa simulação indica que a cada mês, nesses próximos 15 anos, ou seja, 180 meses, ele vai ter que comprar aproximadamente um título e meio, é razoável pensar que nos próximos meses, a taxa que ele vai encontrar caminha aqui para esses 6% e pouco, que é a média, pois isso tem sido histórico. E se historicamente o valor da nossa taxa é ainda menor, jogando isso para valor futuro, o nosso montante total acumulado lá na frente tende a ser ainda menor. Então tudo isso significa que a rentabilidade final desse investimento vai ser a média ponderada de todas as taxas que ele for adquirindo ao longo do tempo. Então a mentalidade ao se investir nesse tipo de título deve ser a que o próprio Tesouro recomenda, um complemento à aposentadoria, e não a aposentadoria integral em si, pois não há como precisar o quanto você irá receber lá na frente. Mas o que eu estou propondo então? Ficar fazendo média ponderada dessas taxas, trazer para valor presente, postecipar rendimentos? Nada disso. Sem nenhuma dessas complicações. O que eu acho é que devemos usar essas simulações com parcimônia. Naquele valor necessário de aporte para atingir a aposentadoria que queremos, devemos jogar uma gordura, ou seja, devemos estar preparados para poder aportar
um pouquinho mais do que aquilo. Aqui no caso da nossa simulação, ela diz que o Rio Ferdinand deve aportar aproximadamente R$ 1.300 por mês, e aqui a situação é simples. Ele tem que estar preparado para o fato de que talvez ele deva aportar um pouco mais se a taxa cair. Então ele pode considerar colocar aí 10, 15% a mais como margem de segurança. Um outro aspecto importante aqui também para a gente considerar, e que você já deve ter ouvido falar por aí, é que os juros compostos atuam com mais intensidade quanto maior for o tempo disponível. Isso quer dizer basicamente o seguinte: quanto mais tempo se tem à disposição, menor pode ser o aporte para atingir o mesmo objetivo. O restante do trabalho os juros acabam fazendo. Ok, falamos do Rio Ferdinand de 50 anos de idade que desejaria se aposentar aos 65 e para isso utilizaria o Tesouro Renda Mais com data de conversão em 2040. Agora vamos imaginar um outro cenário. Vamos pegar aqui a Serena, que hoje tem 35 anos, deseja se aposentar lá nos seus 65, recebendo também R$ 5.000 por mês. Perceba que aqui na simulação o título ideal para ela seria esse Renda Mais 2055, ela teria que acumular a mesma quantidade de títulos, né, que o Rio Ferdinand, esses 267, mas com a necessidade de um aporte bem menor que o dele, os juros trabalhando em favor dela. Vejam aqui agora a Nilma, já com seus 60 anos de idade, e pretende se aposentar logo ali, aos seus 65, com a mesma renda de aposentadoria dos outros. Veja que aqui o título indicado para ela seria esse Renda Mais já agora de 2030, e os aportes que ela teria que fazer seriam bem maiores do que o dos outros. E aqui o que eu falei anteriormente que se aplica a todos esses exemplos. Com as taxas diminuindo, convergindo lá para aqueles 6%, para atingir esse objetivo, eles vão ter que reajustar o valor dos aportes. Mas, considerando os valores absolutos de aporte e o tempo que cada um tem à sua disposição, esse é o ranking dos valores necessários. Então, da próxima vez que fizer uma simulação, lembre-se que ela é só um ponto de partida. A realidade do mercado muda e com ela o caminho para sua aposentadoria também. O papel, as planilhas aceitam tudo, a realidade não. E se você quiser continuar entendendo como essas decisões precipitadas podem custar caro, eu gravei esse outro vídeo no qual mostro um grande erro de nós, investidores de tesouro direto, que ficamos tentados em trocar o título que a gente já tem por um outro que aparentemente está rendendo mais. Quer entender? Dê uma conferida.